Olá, tudo bem? Hoje a gente comemorando mais um Dia Mundial da Preservação Digital, com enorme prazer. E hoje nós vamos falar do modelo de preservação digital IPART, que é um modelo desenvolvido aqui no IBICT. Eu me chamo Thiago Braga, sou pesquisador da casa e atualmente estou à frente da Coordenação Geral de Tecnologias de Informação e Informática do IBICT, que é a coordenação que tem trabalhado com esse processo de preservação digital. Estou aqui com o meu amigo Alexandre Oliveira. Alexandre, se apresenta aí, por favor. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no Dia Mundial da Preservação Digital. Eu sou Alexandre Oliveira, coordenador de Governança e Tecnologia da Informação aqui do IBICT, né? Também atuo na coordenação técnica, né, da rede cariniana, a rede de preservação digital cariniana, né? E a gente está aqui para fazer uma pequena demonstração do que a gente faz, né, atualmente aqui no IBICT. Maravilha. Então, para começar, vamos falar um pouco da história do modelo IPART, né? De como a gente criou ele no IBICT. Aí a gente trouxe uma foto de uma adega, né? Assim como o vinho precisa de uma série de cuidados, uma série de processos, para que ele possa ser consumido no futuro com qualidade, a preservação digital também precisa de uma série de cuidados e de uma série de compromissos que têm que ser feitos agora para garantir o acesso futuro. E, então, a gente, tendo esse histórico do IBICT de discutir a preservação digital, nós fomos convidados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para construir um projeto de pesquisa que implementasse o modelo RDC-ARC, que são os repositórios arquivísticos digitais confiáveis. E a gente pensou que para construir e implementar um RDC-ARC seria necessário, primeiro, pensar no modelo de preservação arquivística e como que esse modelo poderia ser replicado. E, para começar isso, a gente se baseou nessa estrutura do RDC-ARC. Então, baseado nessa estrutura, né, que o Thiago comentou agora há pouco, a gente baseou também no que o Conselho, né, o nosso Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, ele traz falando como que se deve, né, fazer a implementação de repositórios arquivísticos digitais, né, confiáveis, né. E aí, para isso, para quem não conhece, o Conselho Nacional de Arquivos, ele é um órgão colegiado, né, ele é vinculado ao Arquivo Nacional, também do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e tem por finalidade definir a política nacional de arquivos públicos e privados, né? E aí, o CONARC, ele trouxe algumas resoluções que vão de encontro às diretrizes, né, para implantar, ou melhor, para implementar um repositório digital confiável, que são elas, a Resolução 39, né, de 2014, né, e ela foi alterada pela Resolução número 43, de 2015, e elas trazem o quê? A preservação de documentos arquivísticos digitais nas fases corrente, intermediária e permanente deve estar associada a um repositório digital confiável. Então, o próprio CONARC já fala que toda essa parte de preservação ela tem que estar associada ao repositório digital confiável. Então, para isso, né, a gente aqui no IBICT, a gente implementou o modelo, né, do IPART baseado nessas resoluções do CONARC, né? E aí, Thiago, você pode passar aí, por favor? E aí, com isso, o modelo, ele traz o quê? Ele traz essas etapas, né? O Thiago vai falar um pouco melhor de cada etapa, e aí é importante vocês reparar que são 5 etapas que o modelo atende. Aí, Thiago, se você quiser comentar. Maravilha. Embora o RDC-ARC ele seja discutido há muito tempo, até hoje não se havia exemplos, né, pelo menos não do nosso conhecimento, de implementações de sucesso desse padrão de repositório. E, então, o desafio de criar esse modelo foi também um desafio de descobrir quais eram os processos e os microprocessos que deveriam ser propostos para que o modelo se fechasse e que pudesse ir desde o processo de coleta até o processo de disseminação, mantendo a cadeia de custódia e garantindo a preservação daqueles objetos digitais. Nós propusemos, então, um modelo com 5 grandes etapas, 5 macroetapas que depois foram se desenrolando. A preparação arquivística é a primeira, a preparação computacional é a segunda, a extração dos objetos digitais
do sistema, né, que preserva os documentos, os objetos digitais, a preservação em si e a última etapa é a etapa de disseminação. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas etapas e tentar explicar como que a gente pensou na sistematização delas. A primeira etapa é a etapa de preparação arquivística. Essa etapa ela é fundamental, porque ela é a etapa que vai fazer a base de toda a preservação. O modelo ele prevê uma série de ações e uma série de definições a serem realizadas nessa etapa. Então, a gente tem a definição dos dados e dos metadados que serão preservados, porque, obviamente, o sistema de gestão ou o sistema em que os objetos digitais estão, ele possui vários e diversos dados e metadados, mas nem tudo que está naquele sistema eventualmente vai se relacionar ao objeto digital que é preservado. Então, há essa definição que é uma fase de filtragem. Depois se propõe um dicionário de dados. O que esse dicionário de dados faz? Ele atribui aos dados e aos metadados que se quer preservar a indicação de onde extrair aquela informação e cria uma estrutura que vai ser uma estrutura utilizada para aplicar no processo de preservação de todos os objetos. A próxima etapa é uma etapa de estrutura informacional do objeto digital, então, identificação daquele objeto, a análise dos critérios de temporalidade, dos critérios arquivísticos, que já foram previamente definidos pela instituição, e se não foram, nesse momento, há de se fazer essa análise, e também faz estudos de apoio à pesquisa, ou seja, estudos que vão suportar a pesquisa, a realização de todo o processo de implementação do modelo. São basicamente 3 subprocessos dentro da preparação arquivística. Primeiro, a análise do sistema produtor, daquele sistema onde os objetos digitais são produzidos, a identificação dos dados e metadados que precisam ser preservados e a proposição dessa estrutura informacional com o dicionário de dados. Depois da preparação arquivística, vem a preparação computacional. Muito bem, Thiago. Então, como o Thiago falou, a primeira etapa é a preparação arquivística, né, onde que ele mostrou aí para vocês o que tem que fazer nessa etapa. É uma etapa muito importante, né, uma etapa de preparação mesmo. E aí, depois que se faz essa etapa, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar como que a gente vai montar o ambiente computacional do modelo IPAT, né? E aí, o que acontece? O modelo IPAT, a ideia dele é a gente não ter a quebra de cadeia de custódia, né? E aí, o que a gente pensou? A gente pensou, olha, vamos montar uma estrutura, né, computacional, onde que a gente coloca todos os sistemas que a gente vai utilizar, né, dentro de uma arquitetura de software somente, ou seja, dentro de uma arquitetura de servidor igual. Então, a ideia é o quê? A gente instalar todos os softwares, né, em um único servidor, para que não haja nenhum tipo de quebra de cadeia de custódia. E para isso, o modelo IPAT, ele previu o quê? Ele previu que o barramento IPAT/PRES, ele também esteja no mesmo servidor que o arquivo emática, que o ato, né? E aí, para isso, é feita toda uma parte, né, de configuração de permissões de acesso, né? Quem pode acessar o arquivo emático, quem não pode, entendeu? Então, foi pensado nisso. E aí, Thiago, se você quiser passar, com isso, o modelo ele se formou em algumas etapas, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é a análise do sistema produtor, né? Depois a gente passa para a identificação dos aspectos computacionais que tem que ser levantados, né? Como é que o ambiente do IPAT vai trabalhar, né? Depois a gente faz uma proporção de modelo de extração, né? O que a gente vai extrair, né? Qual a tecnologia que a gente vai usar para extrair os metadados, né, no caso, se vai utilizar o modelo do IPAT/PRES, né? Então a gente vai usar o Baget, né, para extração. E aí, para extração e montagem do pacote. E aí, depois é feita uma análise de infraestrutura, né? Se essa infraestrutura é adequada ou não para o modelo IPAT dentro da instituição. Aí depois a gente faz uma proposição arquitetural computacional, né? Onde a gente mostra qual que é a arquitetura computacional que vai ser especificamente para aquele ambiente dentro da instituição, né? No caso, do IBICT, no caso. E depois, por último, a instalação e configuração dos sistemas que vão ser utilizados, né? Arquivo emática, Atom, entendeu? Todos esses. E aí, feito isso,
o modelo ele segue uma preparação, né, computacional completa, né? No caso, a gente vai ter tanto a parte de rede, a parte de infraestrutura de servidores e os softwares que vão ser utilizados dentro do modelo para funcionar, no caso. Beleza, Alexandre. Desculpa, eu passei antes da hora, né? Estou um pouquinho ansioso. Não, tranquilo. A próxima fase é a extração dos objetos digitais, que são os objetos a serem preservados propriamente dito. Então, o primeiro passo é criar as conexões entre os sistemas, aquela conexão que na preparação computacional foi proposta, aquele modelo de conexão que foi proposto, ele é criado nesse processo agora. Então, seja essa conexão via web service, ou seja direto no banco de dados, ou seja no sistema de arquivos, a conexão que for proposta ela é criada nesse momento. E assim como se cria a conexão entre os sistemas, né, entre o sistema produtor, o barramento Hipátia, o Arquivemática e o Atom, se cria também, se implementa também o dicionário de dados que é proposto lá na preparação arquivística. Então, aquele dicionário proposto, ele é implementado no nível de código. Se faz a extração dos objetos digitais, e é importante falar que esses objetos, uma vez extraídos, eles são empacotados dentro de um pacote no padrão Baggett, né, que é um pacote próprio para preservação e que incorpora todos os metadados necessários para que esses objetos digitais sejam acessados no futuro. E, por fim, o envio para o processo de preservação digital em si. Então, nessa imagem, é possível verificar como que acontece. Vem lá da preparação arquivística a proposição de estrutura informacional, vem da preparação computacional a proposição do modelo de extração e essa parte de extração dos objetos digitais, essa etapa de extração dos objetos digitais, usa esses dois insumos vindos das etapas anteriores e gera 4 novas subetapas. A primeira, conexão com o sistema produtor, a criação e implementação do dicionário de dados, a geração do pacote Baggett e o envio para preservação. Perfeito, pessoal. Aí, após fazer todo esse trabalho, né, que é feito, que o Thiago falou aí, da extração dos objetos digitais, né, aí vem a preservação digital em si, desses pacotes que foram criados, né. E aí, a criação do pacote inicial de transferência em formato Baggett, como o Thiago falou, né, e aí é feito o envio, né, para a Arquivemática, né, para a criação dos pacotes, seguindo o modelo padrão do OAIS, né, que é o modelo de preservação digital. E aí, nesses pacotes, é criado os arquivos, né, SIP, AIP e DIP, né. E aí, no caso, aí, depois disso, é feita uma execução dos microserviços dentro do próprio Arquivemática, né, e depois é feito o envio para a disseminação do pacote preservado. Pode passar, Thiago. Então, como eu falei, né, essa parte do modelo Hipátia, essa imagem aí, ela descreve muito bem o que foi falado anteriormente, né? Aí a parte de preservação é feito primeiro, como o Thiago falou, a extração dos objetos digitais empacotado, né? Aí a gente envia para o início da preservação, que é todo o processo que o Hipátia faz, né? Esse envio para o repositório digital confiável, que é o Arquivemática, né? E aí depois o Arquivemática, ele processa esses pacotes através de seus microserviços, né? São vários microserviços que são processados, né? Tem até antivírus e tudo mais. Esses microserviços transformam esses pacotes em pacotes SIP, AIP e DIP. E aí, depois de transformados esses pacotes, ele pode ou não ser enviado para disseminação, no caso do Atom, né? Que a gente utiliza o Atom como modelo, como um software dentro do modelo Hipátia. Pode passar, Thiago. E aí, na disseminação, o software, no caso o Atom, né, do modelo, ele recebe os objetos digitais preservados e faz a disseminação para o público, né? No caso, via aplicação Atom, né? E depois, Thiago, pode passar. É só um pouco, explicando um pouco melhor, né? Aí, esse envio, né, ele é feito através de uma plataforma de acesso, né, onde que todo aquele pacote que foi preservado, ele pode ser acessado
a longo prazo, futuramente. Então, é muito legal, porque você pode fazer uma pesquisa no que você preservou, sem estar modificando o que você preservou, entendeu? Não sei se você vai entender, mas eu acho que é isso mesmo. Então, é muito legal essa parte de preservação, porque, na verdade, a ideia da preservação é que o usuário não tem acesso ao que foi preservado para não poder modificar, entendeu? Ele tem acesso somente ao que foi preservado, como se fosse uma imagem ou um dado que ele pode olhar e ver o que foi preservado mesmo, entendeu? Até porque os metadados do pacote de preservação, que é o IP, do pacote de disseminação, que é o DIP, eles são distintos, né? Se disponibiliza alguns dados, alguns formatos para acesso. Eu tomei a palavra aqui que eu já estou passando para o final aí, né, Alexandre? Com esse Não, modelo. tranquilo. Pode apresentar o modelo final, por favor. Então, aí, como a gente dividiu em etapas, né, aqui tem, mostrando para vocês, todo o modelo, como é que é feito todo o modelo, né? E aí, como a gente tinha falado, a gente dividiu em 5 etapas, né? Aí tem a preparação arquivística, né, que ela prevê a análise do sistema produtor, a identificação dos dados e metadados, né? A proposição da estrutura informacional. Aí depois a gente tem até a etapa, a preparação computacional, né? Que aí ela vê identifica quais são os aspectos computacionais, né? A proposição do modelo de extração, análise da infraestrutura, né, no caso, a proposição da arquitetura computacional e a instalação e configuração dos sistemas que vão ser utilizados pelo modelo IPATIA, né? Aí depois a gente tem a etapa extração de objetos digitais, né, que aí ela prevê a conexão com o sistema produtor, né? No caso, pode ser um web service ou um banco de dados, né? A criação de dicionário de dados, como o Thiago falou, né? Depois vem a geração de pacotes Baggage, né? Depois de extraídos os objetos digitais, ele gera o pacote. E por último, né, no caso dessa etapa, o envio para preservação. E aí a etapa de preservação, ela vê o início da preservação digital, que é o recebimento desses pacotes, né? Através do barramento IPATIA, né? E o IPATIA, ele envia para o Arquivemática via web service interno dele lá, e o Arquivemática, ele processa as informações, gerando os pacotes CIP, IP e DIP, né? E depois é enviado para a disseminação. E aí, por último, a disseminação, a etapa de disseminação, é o que a gente estava falando lá, que é a plataforma de acesso do usuário final, entendeu? No caso aqui do modelo IPATIA, a gente utiliza o ATO. Então, o modelo IPATIA, pessoal, é esse modelo. Thiago, eu acho que é isso nessa parte, entendeu? E aí, agora você vai falar um pouco como que é a disseminação desse modelo, né? Maravilha, sim, sim. Obrigado, Alexandre. Bom, continuando, então vou falar um pouco, a gente tem algumas infraestruturas informacionais que já abrangem esse modelo. A primeira infraestrutura informacional é o site. Então, no ipatia.ibict.br é possível verificar tudo que se fala do modelo, a documentação, a gente tem uma explicação do IBICT aqui também, né, de como o IBICT começou a atuar com preservação digital. Tem a história de como o modelo surgiu e qual que é a sua estrutura de funcionamento, aqui com uma imagem mais simplificada, né, ela mais trabalhando os objetos visuais para entender como funciona todas as partes. E, além disso, tem a documentação e tem um link para o fórum, né, Alexandre? Isso, a gente tem um fórum, né, onde que qualquer usuário pode entrar, ele pode colocar a pergunta, que a gente já tem uns técnicos para responder, entendeu? Então, eu queria aproveitar a oportunidade, Thiago, e convidar, né, quem está assistindo o vídeo, né, no caso, se tiver alguma dúvida com relação ao modelo IPATIA, né, que pode entrar no fórum, pode mandar as perguntas, né, pode ser pergunta técnica, pode ser pergunta mais da parte de gestão também, não tem problema, a gente vai responder, né, então o fórum é para isso, pessoal. E, por fim, a gente tem também como estrutura o Git. O Git é um sistema de gestão de códigos. Esse Git, ele permite o acesso aos códigos do IPATIA
Repara que aqui depois a gente vai falar de quais sistemas já estão no IPAT, de quais instituições, mas o mais importante aqui desse Git aqui é que todos os arquivos, né, a base do IPAT é essa daqui e ela pode ser aproveitada para todas as aplicações. E com isso a gente consegue fazer preservação. Então, qualquer pessoa que tiver interesse em acessar o Git, em acessar o código do IPAT e contribuir também, pode ter acesso a partir dessa plataforma. Alexandre, falar um pouquinho de quem está usando? Perfeito, Thiago. Então, pessoal, quem está usando hoje o modelo IPAT, né? Inicialmente, o modelo IPAT, ele começou através de um projeto de pesquisa, né? Juntamente com o Tribunal de Justiça do DF, né? E, a princípio, a ideia era a gente preservar toda a parte do Diário Oficial, né? Inclusive, o modelo em si ele foi feito para a preservação do Diário Oficial de Justiça. E aí, o TJDFT, a gente conseguiu implementar toda essa parte de preservação do diário, e eles, assim, atualmente a gente está com outro projeto de pesquisa com eles para a preservação do PJE, que é o Projeto Judiciário Eletrônico, de Justiça Eletrônica, né? E a ideia é a gente também, em parceria com eles, fazer também a preservação do SEI. O projeto do SEI a gente já utilizou também com um projeto de pesquisa do Arquivo Nacional. E a gente conseguiu preservar, né, os processos, né, de que foram arquivados dentro do Arquivo Nacional, utilizando o modelo do IPATIA, né? É um projeto muito interessante, né, que a gente teve que se adequar a algumas coisas dentro do modelo IPATIA, né, para poder funcionar dentro do SEI, porque a gente sabe que o SEI não foi feito para gestão documental, né, e aí a gente teve que adequar algumas coisas. Mas o importante é que a gente já tem o Tribunal de Justiça do DF, o Arquivo Nacional, e a gente já está com outras parcerias aí em andamento para poder utilizar o modelo do IPAT. Mas nem tudo são flores, né? A gente também tem alguns desafios que não conseguimos ainda superar na criação do modelo. Então, um dos primeiros desafios é o processo de otimização e da criação e personalização desse dicionário de dados. Porque, como foi visto, cada sistema precisa de um dicionário de dados específico. Só que esse dicionário de dados ele é criado manualmente, né? E a sua implementação também é manual. Então, a otimização desse processo é um dos grandes desafios que a gente ainda tem. Outro desafio é a utilização de containers. Para quem não sabe, containers são como se fossem máquinas virtuais, mas elas são criadas à medida da necessidade do projeto e são também desfeitas assim que não precisa. Isso garante uma grande otimização no parque computacional da instituição. Nós já fizemos de forma vanguardista a implementação do modelo IPATIA em containers, né? A implementação parcial dele em containers, mas é um desafio para a gente ainda tentar implementar todo o modelo IPATIA funcionando em containers. Temos também que aprimorar o processo de evolução dos códigos, porque eu apresentei o Git agora há pouco, qualquer pessoa pode solicitar acesso, a gente disponibiliza acesso, mas a ideia é que esse acesso ele possa ser mais abrangente, qualquer pessoa no mundo possa ter acesso. Para isso, a gente vai ter que aprimorar o código um pouco e aprimorar a ferramenta de gestão do Git. E, por fim, e esse é um dos principais desafios, nós temos que estabelecer um modelo sustentável de manutenção e melhoria do modelo, porque esse modelo, por enquanto, ele está sendo financiado com recursos próprios do IBICT, com recursos dos parceiros, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, o próprio Arquivo Nacional, mas não tem ainda um projeto de pesquisa que financie o modelo enquanto política pública. E isso tem sido um grande desafio. A gente vai ter que descobrir como que esse modelo pode se tornar funcional ao longo do tempo. E aí a gente já vai encaminhando para o final, né, Alexandre? É isso aí, Thiago. A gente só tem que agradecer, né, a todo mundo aí, a poder participar desse dia tão importante, né, que é o Dia Mundial da Preservação Digital, né, e dizer que a gente está na luta aqui para a gente preservar, né, todo o conteúdo para o acesso aos nossos netos, bisnetos, né, e a ideia é essa.
Um abração para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Também é uma honra estar aqui, é a segunda vez que eu participo desse Dia Mundial da Preservação Digital. O Brasil tem tido grandes expoentes nessa discussão, na promoção desse dia. Aqui no IBICT, o nosso amigo Miguel tem sido uma pessoa de referência nesse processo, e a gente fica muito feliz que o IPATIA está conseguindo avançar e está conseguindo também responder a essa demanda tão necessária e tão primordial para a preservação arquivística. É isso, um grande abraço, qualquer dúvida estamos à disposição. Tchau, tchau.